pessoal, então agora finalmente, né, depois, né, de todo esse evento aí, o Hiranyakashipu então estava lá, não é, com a espada. E ele então, num determinado momento, né, ele chama o filho e fala: Prahlada. Prahlada vem. Tchá. Senta aqui, meu filho. Sentou no colo do pai. Escuta, que história é essa aí de Vishnu que você fica falando na escola, fica recitando aí os Puranas? Você sabe que são os Puranas? Não, papai, eu não sei. E essas histórias que você conta aí? Eu não sei, elas vêm na minha cabeça, eu simplesmente não sei de onde elas vêm, aparecem na minha cabeça. Você sabe que é proibido isso aqui, mas, meu pai, Vishnu é tão alegre, tão feliz, e nós precisamos de alegria. O meu nome não é Prahlada, aquele que traz alegria? Então, Vishnu é a fonte de toda alegria. E como é que você sabe disso? Todo mundo sabe disso, você não sabia? Não sabia, me conta. E começava a falar o Śrīmad Bhagavatam para o pai, e o pai só pensando assim: eu vou cortar a garganta, eu vou cortar, me conta mais. Aí, chegado num determinado momento, o Hiranyakashipu ficou tão enfurecido com a descrição que o Prahlada fazia glorificando Vishnu, que ele pegou a espada, pegou o menino assim, levantou o menino e pegou a espada na outra, né? E disse: mostre onde está Vishnu. Se ele é tão poderoso como você fala, então eu quero ver se ele vai aparecer agora para te proteger. O filho não acreditava que aquilo estava acontecendo, porque ele achava que o pai estava brincando. Então ele disse: não, papai, Vishnu está em toda parte. Então Hiranyakashipu pegou numa pilastra com a espada e atacou a pilastra com a espada, e a pilastra simplesmente explodiu. Se Vishnu tivesse aqui, então já teria matado. Tá vendo só? O seu Vishnu não é tão poderoso quanto eu. Você deveria me adorar e não adorar Vishnu. Onde está Vishnu? Aí tinha um sofá. Tá aqui? Enfiava assim a espada. Cadê o seu Vishnu? Matei o seu Vishnu. Não, meu pai, você não matou Vishnu. Vishnu é imperceptível. É imperceptível porque é uma mentira. Isso tudo é uma mentira. Isso tudo é uma especulação que você aprendeu por aí. Isso é coisa da sua mãe. Ela não tem nada o que fazer e fica contando essas histórias para distrair, para passar o tempo. Isso é tudo mentira, meu filho. Olha aqui onde está Vishnu. E foi até que num determinado momento o Prahlada Maharaja apontou uma pilastra, que era uma pilastra negra, assim, como essa daqui. E era uma pilastra brilhante, porque era um negro, mas de uma pedra preciosa, né? Era brilhante, era linda. E Prahlada se encantava, né, com aquela forma, e porque aquela forma descrevia muitas das formas da profundidade da profundidade da existência de Vishnu, que Vishnu é com uma cor assim azulada puxando para o enegrecido. Então aquela pilastra, não é, lembrava. E ele apontou: meu pai, Vishnu está ali. Então quando Hiranyakashipu foi com a espada para quebrar a pilastra, ele ouviu um estrondo, um grito aterrorizante. Eu não vou tentar imitar esse grito aqui, porque senão não vai pegar bem. Eu vou me controlar, porque eu tô com vontade, mas não vou. Não vou. Hiranyakashipu ouviu aquele estrondo de um leão, de um grito terrível de dentro da pilastra, e a pilastra explodiu e de dentro saiu uma aberração. Uma coisa apavorante. Um ser totalmente diferente, não reconhecido. Metade homem e com a cabeça de leão. Nenhum semideus tinha aquelas características.
Ele não conhecia ninguém com aquelas características. Para lá da Maharaja, batia palminhas, né? Como uma criança, né? Vendo aquele ser, aquele leão enorme, parecia para uma criança como um gatinho. Para lá da Maharaja via como um gatinho. Hiranyakashipu via como um gato, né? A diferença de um gato, de uma gata, para o gatinho e para o ratinho, é que para o ratinho, a gata é a morte, e para o gatinho é o colo da mamãe. A boca da gata pega o gatinho com a boca. É o colo da mamãe, quentinho, aconchegante, protetor. Mas a mesma boca da gata para o ratinho é a morte. Então, para lá da Maharaja, que era um devoto querido de Vishnu, via Vishnu como um gatinho, ou a gata, a mãe. E Hiranyakashipu sentiu um tremor à presença da morte que ele nunca tinha sentido antes. E ele achou aquilo estranho, porque aquele sentimento era anormal, ele não tinha medo, mas naquele momento ele sentiu medo. Mas da onde que veio esse medo? Eu sou imortal, ninguém pode me matar. E superou o medo e já partiu para cima da fera, porque ele achou que era um semideus. E começou a lutar. E Hiranyakashipu usava vários truques, ele desaparecia, ficava pequeno, ficava grande, e lançava raios, e MMA e tal, e era uma luta. Só que a descrição da luta é assim, é como um gato brincando com um rato antes de devorá-lo. Você já viu isso? O gatinho fica brincando com a baratinha, né? Aí cansa, aí devora. Né? Brinca com o ratinho, depois vai e devora. Então a luta de Hiranyakashipu com Nrsimhadeva, a forma divina, metade homem, metade leão, era exatamente como a luta de um gato com um ratinho. Então foi lutando, foi destruindo o palácio todo, os semideuses atrás das nuvens assustados, com medo, né? Porque Hiranyakashipu tinha momentos que parecia que tinha vencido, porque se escondia, e Vishnu fazia de conta que estava perplexo com as ilusões de Hiranyakashipu e não conseguia pegar ele, ia pegar, ele escapava por aqui. Era uma brincadeira. Os semideuses ficavam apavorados. Queria que o senhor Nrsimhadeva, que Vishnu matasse logo Hiranyakashipu para se livrar do problema. Mas Vishnu estava se divertindo. Então, além do mais, haviam certas condições mediante as quais Hiranyakashipu deveria morrer, porque ele tinha recebido uma bênção de Brahma. E Vishnu não ia desautorizar o Brahma, porque era devoto dele. E ele tinha dado a bênção, então a bênção tinha que ser cumprida. E o Hiranyakashipu não poderia, por exemplo, morrer nem de dia nem de noite. E aí, como é que vai fazer? Pois é, né? Como é que não vai morrer nem de dia nem de noite? Ah, fulano morreu que hora? 6 horas da tarde. Ah, fulano morreu que hora? 10 horas da noite. Ah, fulano 10 horas da manhã. Então, assim, como é que fica? Né? O senhor Nrsimhadeva foi lutando com Hiranyakashipu quando deu aquele horário, que é o horário lá, que é o crepúsculo, né? Que é o horário lá do crepúsculo. Até tem uma série dos vampiros, né? Crepúsculo. O horário do crepúsculo, porque o crepúsculo é o seguinte: você chega, sabe aquele horário que você chega na casa da pessoa e fala assim, boa tarde, boa noite, a pessoa não sabe dizer se é boa tarde ou boa noite? Aquele horário que é a transição é o horário do crepúsculo. Então, nesse horário, o senhor Nrsimhadeva, então, agarrou o Hiranyakashipu e colocou ele no colo. Então, não era nem na terra e nem no céu. Foi no colo. Agora não podia ser nem dentro nem fora do palácio. Tá? Não podia ser nem dentro e nem fora do palácio. Foi aonde? Onde é que você imagina que seria? Não pode ser dentro, não pode ser fora. E agora? Como é que faz? Foi no portal, na porta, na entrada do palácio. Você sabe quando você está na casa de uma pessoa, a pessoa fala, ô fulano, ou entra ou sai, né? Tipo, ou entra ou sai significa que você não está nem dentro e nem fora. Você está onde? Você está na porta, você está na entrada. Né? Então foi ali na entrada do palácio, Hiranyakashipu, nas garras de Nrsimhadeva,
Senhor Nrsimhadeva sentou-se, a forma divina, que Vishnu assumiu essa forma para passatempos, né? É como um pai, por exemplo, que veste a forma de um urso, veste a forma de um cachorrinho para brincar com o filhinho. Não tem pais que fazem isso? Não se disfarçam? Não se vestem de cachorrinho, de cavalinho, de tal, para brincar com os filhos? O Senhor Supremo também se veste de formas. Às vezes ele aceita a forma de tartaruga, forma de javali, forma de cavalinho. E nessa hora ele assumiu a forma de um leãozinho. A forma de um leão. Metade homem, metade leão. É Vishnu, ele pode fazer. E para assim alegrar o Prahlada, que era só uma criancinha, ele assumiu a forma de um gatinho, porque criança combina com gatos, né? Então ele assumiu a forma de... E o Hiranyakashipu tinha o comportamento de um rato. Então cumpria as duas funções. Agradava o Prahlada, que era um gato, e ao mesmo tempo devorava o demônio, que era um rato, o Hiranyakashipu. Então cumpria as duas funções. Então o Senhor Nrsimhadeva colocou o Prahlada Maharaja no colo. Agora, não era nem de dia nem de noite, era no crepúsculo. Não era nem dentro nem fora do palácio, era na entrada, na porta da entrada. Não era nem na terra e nem no céu, foi no colo. Agora não podia ser nem uma arma viva, nem uma arma morta. E aí, como é que seria? Nem uma arma viva, nem uma arma morta. Você sabia que as unhas são consideradas nem vivas e nem mortas? A pessoa quando morre, a unha continua crescendo. A pessoa está morta, mas a unha está crescendo. Não sente dor, né? Você pega assim, né? Você corta a unha, você não sente dor, né? Tipo, tá morto, né? Então a unha é considerado nem vivo e nem morto. Então, o Senhor Nrsimhadeva, então, naquele momento, sabe como o leão, né? As unhas do gato ficam guardadinhas dentro, né? Eles são aquela coisinha fofinha assim, mas você lá dentro tem, né, as coisas lá dentro lá do gato. É tipo certas pessoas que eu conheço que eu não vou mencionar aqui. São fofinhas e tudo, mas de repente, assim, de uma hora para outra, mostra as garras. Não sei se você conhece alguém assim também. De repente até conhece, né? Mas não precisa mencionar não. Vamos pular essa parte. Aí, nesse momento, o Senhor Nrsimhadeva, de repente, apareceu as unhas e cravou as unhas no ventre de Hiranyakashipu, rasgou o ventre de Hiranyakashipu, pegou as tripas do Hiranyakashipu, arrancou as tripas dele e colocou no pescoço como sendo uma guirlanda. Então, o Senhor Nrsimhadeva ficou todo salpicado de sangue. Imagina, não sei se vocês assistiram aqueles filmes Animais Selvagens, que você vê o leão, depois que ele acaba de comer assim, tá todo com sangue assim, Hiranyakashipu, o sangue de Hiranyakashipu, quando ele rasgou Hiranyakashipu, o sangue jorrou. Foi como se fosse uma bicheca de flores sobre o Senhor Nrsimhadeva. O sangue de Hiranyakashipu fez uma chuva de néctar, de glorificar o Senhor Nrsimhadeva. E as tripas, as entranhas de Hiranyakashipu, então, foram usadas como guirlandas. Porque quando Prahlada Maharaja oferecia os alimentos para Vishnu, Hiranyakashipu costumava, antes que Prahlada oferecesse para zombar e criar perturbação, pegava os alimentos e comia. Esses alimentos aqui não tem que ser oferecidos para Vishnu, tem que ser oferecidos para mim. E pegava e comia e estragava toda a oferenda. Então, como o devoto Prahlada Maharaja e a esposa, a mãe de Prahlada, Kayadu, ofereciam os alimentos para Vishnu, Hiranyakashipu roubava esses alimentos, então nesse momento o Senhor Vishnu simplesmente pegou de volta o que pertencia a ele, as oferendas que estavam nas tripas de Hiranyakashipu, e colocou como guirlanda. E Hiranyakashipu então, nesse momento, morreu, né? Foi assim que ele então foi eliminado, porque aqueles que querem ser, né, assim, os controladores e ao mesmo tempo são desafiadores da Suprema Personalidade de Deus, em algum momento serão aniquilados. E não é preciso que o Senhor Supremo apareça pessoalmente, como no passatempo de Nrsimhadeva. Ele diz que dos aniquiladores eu sou o tempo. Então aqueles que são aversivos ao Senhor Supremo terão que ser aniquilados pelo tempo vezes e mais vezes, no ciclo eterno,
infinito de repetidos nascimentos e mortes, né? Então, para eliminar essas possibilidades, o ideal é que nós sejamos praladas, crianças inocentes perante Deus, cheios com amor e a inocência de uma criança, né? Para não sermos exatamente confundidos com o Prahlada Maharaja, ok? E esse com o Hiranyakashipu, né? Nós temos que escolher a posição. Qual posição nós vamos escolher? A posição de Prahlada Maharaja ou a posição de Hiranyakashipu? Se nós escolhemos a posição de Hiranyakashipu ou a posição de Prahlada Maharaja, não tem problema. O Senhor Vishnu vai aparecer para nós, ou o tempo vai aparecer para nós da mesma forma. Então, se nós somos devotos de Vishnu ou devotos do Supremo, ou se nós somos ateus aversivos a Deus, isso então, tanto faz. O tempo vai aparecer para as duas pessoas, só que aparece de forma diferente, não é? É como a gata. A morte se apresenta de duas formas completamente diferentes, como a boca da gata ou como a boca da gata. A boca da gata, para o gato, para o gatinho, é o colo da mamãe, mas a mesma boca da gata, para o ratinho, é o portal do sofrimento e da morte. Então, o ideal é escolhermos estarmos como inocentes, praladas, e trazermos alegrias, né? Porque pralada significa aquele que traz alegria. A pilastra preta, né, que eu havia mencionado antes no vídeo anterior, é que Vishnu, ao aparecer, inclusive lá em Mayapur, todas as deidades de Nrsimhadeva, na verdade, são esculpidas originalmente em pedras negras, porque ele aparece de uma pilastra negra. Essa pilastra negra representa o karma acumulado ou os pecados acumulados gerados por Hiranyakashipu. O nosso coração, o coração que não está favorável à Suprema Personalidade de Deus, que cultiva aversão e é cheio de ignorância, medos e sentimentos aversivos e reacionários, é como a pilastra negra. O coração está enegrecido de reações kármicas e de pecados. Quando o Senhor aparece dessa pilastra, ele rompe essa pilastra, ele quebra, ele destrói essa pilastra e se apresenta refulgente, porque Hiranyakashipu ou Nrsimhadeva, representado aí pela pilastra negra, foi destruído. E Nrsimhadeva, a divindade suprema, aparece refulgente, belo e gracioso, né? Então, assim, que nós, com a nossa inocência e a nossa atitude alegre perante Deus, nós, então, depois de sermos perseguidos, né, por tantos nascimentos e mortes, devido aos nossos mau karmas, conseguimos, então, atrair a misericórdia do Senhor Supremo. Ele aparece do fundo dos nossos corações, que são como pilastras enegrecidas de reações kármicas e pecados. Ele destrói essa pilastra e aparece refulgente para nos resgatar a alma, ou a alma pralada, e aniquilar, não é, o Hiranyakashipu, né? E por isso esse passatempo nos ensina que nós devemos nos abrigar no Senhor Supremo, no Senhor Vishnu, com o coração de Prahlada, a inocência de uma criança, ok? Muito bem, então eu agora vou terminar aqui. Somente um único detalhe a mais, que no final, depois que Hiranyakashipu morre, todos os semideuses aparecem, todo mundo vem para ver aquela forma exuberante de Nrsimhadeva, todo mundo tem medo, ninguém consegue se aproximar, até mesmo a deusa da fortuna, Lakshmi, vem para ver o passatempo do seu esposo, só que ela não sabia, né? Foi uma surpresa para ela, porque ela é acostumada a vê-lo na forma humana, e de repente ele aparece na forma de um disfarce, né? Que é metade homem, metade leão, e isso também deixou ela um pouco impressionada, assustada. Ela então fica um pouco constrangida de se aproximar de Nrsimhadeva, porque ela estava acostumada, o esposo dela é Vishnu, mas o esposo dela estava numa forma diferente, então devido à castidade, ela não quis se aproximar de Nrsimhadeva para
colocar a guirlanda no Senhor Nrsimhadeva. E os outros semideuses estavam com medo de se aproximar de Nrsimhadeva. Então eles pediram que Prahlada fosse até lá. E eles então deram a guirlanda para Prahlada, e Prahlada vai alegremente, feliz, e coloca a guirlanda no Senhor Nrsimhadeva e fica fazendo carinho na juba de Nrsimhadeva, né? Que é como um leão dourado e era perfumado. Prahlada Maharaja via Nrsimhadeva como perfumado, como gracioso, como suave, como um gatinho mesmo, né? Que ele tá assim brincando, né? Pega aquele ali, o nosso ali, por favor. Vou mostrar, a gente tem aqui uma réplica do Senhor Nrsimhadeva que nos protege aqui no nosso local. Cadê o Batman? Tá por aí? Traz o Batman. Nós temos um... traz esse daí. Aqui nós temos um Nrsimha, é o nosso Batman! Olha lá a cara dele, olha a máscara dele, ó, de Batman. Ó, só que ele tem um rival aqui, ó, que é o Nrsimhadeva. Olha lá. Aqui, uau, caiu aqui. Ainda bem que não tinha mais fogo. Olha, Nrsimhadeva é assim, quando ele aparece, uau, derrubando, quebrando tudo. Já quebrou tudo aqui já, ó. Olha aqui, ó. Então, se você vier nos visitar, venha como Prahlada, porque se você vier aí diferente, olha aqui quem tá aqui, ó. Nrsimhadeva. Ok. Aqui, esse daqui só dorme, ele só recebe muito carinho aqui, tem o pessoal que só faz carinho nele, ele só fica aí, ó. Nem mia, você nem ouve ele mia. É o Batman. E esse daqui é o nosso Nrsimha. É isso aí, pessoal. Nrsimhadeva Bhagavan, né? O Prahlada Maharaja, então, sentou no colo de Nrsimhadeva e ficou acariciando, brincando, né, com a juba de Nrsimhadeva. E Nrsimhadeva, então, fazia carinho, né, nos cabelinhos do seu filhinho Prahlada. E por isso, Nrsimhadeva, ele é sempre adorado assim. Prahlada está sentado no colo dele e ele, então, é acariciando o filhinho, né, Prahlada, ou pé segurando uma guirlanda para enguirlandar o Senhor Nrsimhadeva. É assim que ele é normalmente visto nas deidades no templo em Mayapur. Tem o Nrsimhadeva, que é negro, e tem Prahlada Maharaja, que está com uma guirlandinha assim, para enguirlandar o Senhor Nrsimhadeva. Então, todos aqueles que estão em perigos ou sendo perseguidos, né, pelos malfeitores, pelos invejosos, pelos fofoqueiros de plantão, pelos haters, né? Desde que você não tenha feito nada, né, que justifique isso. Se você for um Prahlada, então você pode orar ao Senhor Vishnu e pedir a ele a proteção, porque Nrsimhadeva é a forma de Vishnu que protege os devotos. É por isso que Chaitanya Mahaprabhu revelou Nrsimhadeva para os devotos, ensinou os devotos a rezar para Nrsimhadeva e cantar o Mahamantra para despertar amor por Krishna. Então a gente canta o Mahamantra Hare Krishna para despertar amor por Krishna. E problemas, orações, a gente faz para Nrsimhadeva. Ok? Muito bem, que é o protetor dos devotos. Bom, então agora eu acho que nós já estamos bem alimentados, né, espiritualmente. Aqueles que assistiram o Passatempo até o final. Nós agora aqui vamos começar, não é, a fazer aqui Nós vamos começar aqui a fazer as preparações, porque nós vamos realizar hoje o Jagya, né, que é a cerimônia com 5 fogos para a glorificação do Senhor Nrsimhadeva. E nós vamos começar agora. Muito obrigado pela atenção e obrigado também pela oportunidade de me purificar, glorificando os passatempos e as lilas do Senhor Supremo. O passatempo de Nrsimhadeva está no Srimad Bhagavatam, no 7º canto. Então, aqueles que querem conhecer nos detalhes como foi descrito no Srimad Bhagavatam, é só procurar o 7º canto do Srimad Bhagavatam que está descrito ali, ok? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Shri Nrsimhadeva Bhagavan Ki Jai, Shri Prahlada Maharaja Ki Jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bo. Shri Narsimha, Jai Narsimha, Jai Jai Narsimha, Prahlade